Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Falamos hoje a respeito de batismo. O batismo que é uma ordenança estabelecida pelo Senhor Jesus para a sua igreja, mas que tem sido também muito mal interpretado e inserido dentro de outros dogmas, alguns deles muito estranhos ao que de fato a palavra de Deus estabelece. O nosso propósito hoje é responder o questionamento enviado para nós e ao mesmo tempo estar ajudando toda a igreja do Senhor a entender adequadamente a importância a respeito do batismo e a não ir além daquilo que a palavra de Deus estabelece para esta prática. Vamos em frente em nome de Jesus. É evidente que não, queridos. A herança, na verdade, do dogma católico romano a respeito do batismo infantil é a origem desse tipo de concepção que, infelizmente, foi incorporado por algumas poucas denominações protestantes que acabam também batizando crianças. E a gente sabe que esse batismo infantil, dentro do universo do catolicismo romano, nada mais é do que uma estratégia de manter as pessoas presas à Igreja Romana já desde a meninice, uma vez que se ensina que a criança que morrer sem ter sido batizada morreria pagã. Não há nenhum tipo de respaldo bíblico para isso e, portanto, nós não devemos, não podemos e não temos nenhuma autoridade escriturística para incorporar um dogma, uma crença ou até mesmo uma desconfiança de que um cristão possa não ser salvo pelo simples fato dele não ser batizado. Portanto, para esta primeira pergunta, a resposta claramente é não. Meus amados, biblicamente nós temos algumas referências que nos dão um rumo de entendimento muito sólido a respeito do batismo. Por exemplo, nós temos o episódio do ladrão arrependido na cruz. Vimos ali Jesus assegurando a salvação para aquele malfeitor apenas pelo fato dele ter crido em Jesus. Ele não teve a oportunidade de descer da cruz, não passou pelo batismo e ainda assim ele foi salvo. Alguns podem alegar que ele não foi batizado porque ele não teve como ser batizado. Mas o que a gente percebe na palavra de Deus, meus amados, é que todas as situações que verdadeiramente são fundamentais para que haja salvação, o Espírito Santo de Deus sempre providenciou meios para que essas situações acontecessem e as pessoas viessem a ser salvas. Então eu não tenho dúvida de que se fosse de fato necessário o batismo para que houvesse a salvação, Deus, com seu infinito poder e graça, teria providenciado um meio daquele malfeitor ter primeiro passado pelo batismo para depois ter conseguido encontrar Jesus e também a sua salvação. A gente também consegue perceber, meus irmãos, que o batismo nada mais é do que a confirmação pública, uma confirmação diante do mundo, diante desta grande plateia universal, física e espiritual, do compromisso que foi tomado por um crente que já é salvo. Então o batismo, na realidade, ele não precede a salvação, ele sucede a salvação. Primeiro você aceita Jesus, primeiro você se torna uma pessoa salva em Cristo Jesus, depois você passa pelo batismo em sinal de confirmação daquilo que a palavra de Deus estabelece como mandamento, como ordem, que é o batismo. E apesar da palavra de Deus afirmar que quem crer e for batizado será salvo, ela também afirma, inclusive nessa mesma passagem, que para que você seja condenado, é necessário apenas que você não creia. A gente vê isso lá em Marcos 16:16. Então, o texto ele não inclui o batismo quando ele entra no aspecto da condenação. Apesar do batismo estar contido no aspecto da salvação, quando ele relata a condenação, o batismo já não está presente. Então, na verdade, o que condena é a falta de fé e não a ausência de um sacramento, que é o caso do batismo. A verdade, meus irmãos, é que a palavra de Deus diz em João 3,18 que quem crê em Jesus não é condenado de forma alguma. E em Efésios 2, no capítulo 8, está muito claramente afirmado de que nós somos salvos pela graça mediante a fé.
Então o batismo não tem nenhuma interferência para a salvação do crente. Apesar de que, eu repito, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus têm que passar pelo batismo. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós finalizamos este trabalho e validamos a importância do batismo em nossas vidas. Ao dizer que o crente não precisa ser batizado para ser salvo, não estamos aqui estimulando que não haja batismo. Muito pelo contrário. Todo aquele que é salvo em Cristo Jesus deve passar pelas águas, até porque é uma honra inenarrável você passar pelo batismo e confirmar para o mundo a sua aceitação a Cristo Jesus. Se você foi abençoado por este trabalho, por esta mensagem, por esse esclarecimento da palavra de Deus, não esqueça de compartilhar este vídeo, não esqueça de se inscrever também no nosso canal e também você pode estar clicando em uma das miniaturas do vídeo, ter acesso a outros conteúdos e ser abençoado pela palavra de Deus de outras formas também. Que o Senhor te abençoe e não esqueça que se você tiver qualquer dúvida, a palavra de Deus tem a resposta.